Sábado, o Flamengo venceu o Volta Redonda lá em Brasília por 2-0. Gols de Michael e um golaço do Gonzalo Plata. Mais um golaço do nosso atacante. E aí, PH? Analisa esse jogão pra gente. Então, como eu já havia falado no começo do programa, foi mais um bom jogo e a gente já esperava isso. Eu já tinha falado até isso no pré-jogo, sobre a possibilidade de a gente ver um bom futebol. E conseguimos ver um bom futebol. Né? Um time com toque de bola, domínio. O Volta Redonda não é qualquer time, era um time que estava ali na segunda posição. Eu não sei se ainda está na segunda posição, mas já tinha jogado até, se não me engano, com o Fluminense e Botafogo. Mas jogaram com o time reserva. Mas é um time que dos pequenos foi para a Série B. Não era qualquer time que estava ali. E o Flamengo praticamente dominou, fez um jogo treino. Né? Como eu havia falado, só tem que melhorar um pouquinho nas finalizações. E para falar um pouquinho, corroborar isso que eu estou falando agora, Vini, é falar um pouco sobre os números do jogo. Os números do jogo, seguinte: o Flamengo teve 77% de posse de bola. A maior parte do tempo, principalmente no primeiro tempo, o Volta Redonda ficou amassado, entrincheirado. Né? Mas o pessoal falava, o Volta Redonda jogou reativo. Cara, o Flamengo também não deixou que ele jogasse de outra forma. Tanto que só no segundo tempo, se eu não me engano, aos 17 minutos do segundo tempo, eles deram o primeiro chute a gol. O Rossi veio trabalhar de alguma forma. E aí, finalizações, para você ver como é que eu estou falando, 21 finalizações do Flamengo contra 3 do Volta Redonda. Né? Defesas do goleiro, 2 do Rossi, foi justamente aquela ali que ele pegou, se eu não me engano, só uma bola que ele defendeu, que foi para escanteio, que foi uma chance de um chute, depois de uma falta de fora da área do jogador do Volta Redonda. Né? Escanteios, o Flamengo teve 9 escanteios, o Volta Redonda apenas 1. Né? O Flamengo trocou, simplesmente, Vini, a gente fala aqui geralmente, para tu ver como é que a diferença é grande, e a gente fala de números. Geralmente, quando a gente fala em jogos do Flamengo, é 450, 470, 480 passos, que já é uma quantidade grande de passos trocados. O Flamengo simplesmente trocou 759 passos nesse jogo, para você ver como o Flamengo trabalhou. Né? Então, ou seja, o Flamengo dominou amplamente esse jogo, mesmo sendo um jogo vindo de pré-temporada. O Felipe Luiz fala bastante isso, né? Que eles já estão em pré-temporada. E, para mim, serviu muito para alinhar algumas coisas desse time. Jogando com um ataque veloz, com o Bruno Henrique como falso 9, às vezes modificando. A gente teve algumas dificuldades no começo, principalmente na questão da finalização. Apesar de ter muita posse de bola, quando joga com times muito fechados, a gente tem dificuldade nessa questão. Então, acho que com o Juninho, agora que vem para esse centroavante, isso pode facilitar um pouquinho, esse 9, principalmente nesse tipo de jogo, quando o time fica muito recuado. No segundo tempo, o Juninho entrou, né, teve algumas chances de fazer gol, até porque o Arrascaeta também entrou no segundo tempo, camisa 10, bonito, lá entrando em campo, fazendo a diferença. Que partidaça. E com isso, a gente teve várias chances, inclusive o Juninho, de fazer o gol. Entrou discretamente? Entrou, não fez o gol, mas apareceu, se movimentou, é normal. O cara começou a pré-temporada com o Flamengo agora, porque, na verdade, ele veio para cá, mas não chegou a treinar direito com o time que estava nos Estados Unidos, né? Então, realmente, pode ser que seja promissor, porque chance ele teve. Então, assim, eu acredito que o Flamengo fez uma ótima partida, pelos números que eu falei, pelo jogo que aconteceu, pelo que a gente debateu aqui. Mas é claro, né? É o começo de temporada, mas como eu falei, o Flamengo continua, mais uma coisa vindo, o Flamengo continua invicto desde o ano passado, tá? Os números do Felipe Luiz só melhoram. Isso para a gente é bom, que o Flamengo não perca mais o ano todo e só vitória até o final do ano.